De Deus. Amém? Meus queridos, nós vamos à palavra de Deus nessa noite. Eu li esse texto de Isaías, capítulo 11, mas eu quero ser fiel a um sermão doutrinário que Deus me deu, falando sobre o papel do Espírito Santo na antiga aliança. Curvemos as nossas cabeças e oremos ao Senhor. Pai, nós oramos a Ti nesta noite e Te apresentamos, Senhor, os pedidos de oração que mencionamos aqui. Amado Deus, o Marley, Senhor, a Amanda, o Sérgio e família. Pai querido, nós Te apresentamos, Pai querido, o pai do irmão Cristiano, que carece das orações, e tantos outros, Pai, que nós já temos Te apresentado aqui nesta noite. Toma nas Tuas mãos, Senhor. Agora, Deus, é a Tua palavra, fala conosco, precisamos aprender e ser instruídos por Ti, é o que nós Te oramos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Essa é a segunda mensagem que nós estamos falando sobre a série Vivendo no Espírito. Nesse primeiro momento, eu preciso traçar ou trazer ou compartilhar com toda a igreja algumas questões teológicas, doutrinárias, importantes para cada um de nós. Pastor, e sobre o que o senhor vai falar nessa noite? Eu vou falar sobre o papel do Espírito Santo na antiga aliança. Irmão, o Espírito Santo na antiga aliança é muito importante nós termos a compreensão do seu papel. Por quê? Às vezes algumas perguntas vêm até nós. Será que existe alguma semelhança, ou continuidade, ou diferença entre o Espírito Santo no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, e o Espírito Santo no Novo Testamento, na Nova Aliança? Algumas perguntas que surgem. E às vezes nós não compreendemos por completo essa obra, ou esse papel, ou essa atividade do Espírito Santo no Antigo Testamento. Mas hoje nós vamos pregar essa mensagem, a parte 1, porque não vai dar para pregar tudo. Nós vamos falar sobre a parte 1 dessa mensagem, e na quinta-feira que vem, se Jesus nos permitir, e Ele não voltar, nós falaremos a parte 2. Meus queridos, e aí? Existe semelhança, continuidade? Tem alguma diferença? Paulo vai nos ajudar e vai nos informar que, na verdade, não são dois espíritos. Um espírito que agiu no Antigo Testamento e um espírito que age no Novo Testamento. Não são dois espíritos. Na verdade, é um só Espírito. E Paulo, quando escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo de número 12, no versículos 11 e 13, ele vai falar a respeito disso, e vai trazer uma informação muito clara para todos nós a respeito do Espírito. Coloque aí bem rapidinho, meus irmãos, para a gente poder não perder tempo. Olha o que diz o 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Verso 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Olha o que ele está dizendo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então não existe dois Espíritos, como algumas heresias que são propagadas hoje. Não, na verdade é um só Espírito. Quando Paulo fala quer judeus, isso aí nos traz uma simbologia, uma sinalização para a lei. Quer gregos, gentios, isso aí traz uma sinalização para essa época da nova aliança. Pastor, e qual é a diferença?
É isso que nós vamos falar nessas 2 quintas-feiras. Existem pelo menos, irmãos, isso aqui é assunto, irmãos, para passar um mês só no Antigo Testamento. Eu tenho um livro, inclusive eu postei hoje nos stories no Instagram. Alguns irmãos às vezes me pedem daqui de fora quais as leituras que a gente está tendo, e quando eu posto é porque eu estou lendo. Eu tenho um livro que fala sobre a teologia do Espírito Santo no Antigo Testamento. Só esse livro, irmão, ele é mais de 300 páginas, só tratando sobre o Espírito Santo e a atuação dele no Antigo Testamento, inclusive a parte teológica. E eu tracei aqui essa mensagem pelo menos em 5 pontos. Hoje eu vou falar de 2, sendo que o segundo ponto eu vou dividir em 4, e na outra semana falo mais 3 pontos a respeito dessa temática. Mas Paulo, ainda em Efésios capítulo 4, versículo 4, olha o que Paulo vai dizer escrevendo à igreja em Éfeso. 4, versículo de número 4. Vamos ler juntos, já está aí na tela. Amém? Vamos lá, 1, 2, 3. E um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é um só. Paulo aqui, escrevendo à igreja de Éfeso, ele está falando sobre a unidade do corpo de Cristo. E quando ele fala da unidade do corpo de Cristo, traçando as razões para essa unidade, ele vai dizer: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade, irmãos, ela parte de um vínculo. Qual é? O vínculo da paz. Porque a gente pode estar unido, mas não ser unido pelo vínculo da paz. A gente pode estar junto, mas não pela unidade que é caracterizada pela palavra. E a unidade que Paulo está dizendo que tem que haver um esforço da nossa parte. E esse esforço, ele requer de nós, irmãos, sangue, trabalho, suor para isso. É a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Só que essa unidade, Paulo vai dizer que ela passa por essa identidade do Espírito. Há um só Espírito. Ah, pastor, mas um dia eu ouvi alguém falar do Espírito, trouxe confusão. Irmão, Deus só enviou um Espírito a essa terra, e o nome dele é Santo. Não tem outro Espírito. Se é um espírito que discorda da palavra, esse tal espírito não é de Deus. Se é um espírito que ele não enfatiza as verdades bíblicas, esse tal espírito ele não é do Senhor. Há um só Espírito, o mesmo Espírito do Novo Testamento, da época da graça, que veio lá no dia de Pentecoste, depois da promessa que Cristo fez, que iria para o Pai, mas enviaria outro Consolador. O mesmo Espírito que Jesus disse que receberia poder, esse revestimento de poder, que acompanha a igreja de Atos dos Apóstolos, é o mesmo Espírito do Antigo Testamento. É o mesmo Espírito que na obra da criação, ele já começa aparecendo quando a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, e a Bíblia vai dizer assim: e o Espírito se movia, pairava por sobre a face das águas. Meus irmãos, isso aqui é muito glorioso, porque o mesmo Espírito do Novo Testamento é o mesmo Espírito do Antigo Testamento, só que a gente tem que ter uma compreensão. E isso aqui, é claro que eu não vou encerrar o assunto em 2 pregações de 50 minutos, em 2 estudos de 50 minutos, mas pelo menos a gente vai compreender o quão importante é quando a Bíblia diz assim, Paulo escrevendo aos Coríntios: e não sabeis vós que o vosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo? Às vezes a gente cita isso, irmão, a gente não compreende de uma forma clara, mas irmãos, a gente vai entender que o Espírito Santo, ele já habita dentro de você. Talvez você diga assim: pastor, mas eu nem línguas falo ainda. Irmão,
o Espírito já habita dentro de você. No dia que você disse, eu quero Jesus, eu quero receber Jesus como Salvador e Senhor da minha vida, a Bíblia diz, meus irmãos, e nos afirma pelas suas verdades, que o Espírito de Deus, ele entrou dentro da sua vida. É claro que você não é perfeita, é claro que você não é perfeito, que nós não somos perfeitos, porque é como o pastor disse, nosso pastor agora na festa no culto de ação de graça dele, nós somos uma obra inacabada, irmão. Inclusive ele tem uma frase no livro dele, Fragmentos de Inspiração, que ele fala sobre isso. Nós somos uma obra inacabada. Por mais que Deus possa te levar longe, nós somos uma obra que o Espírito de Deus ainda não fez tudo o que Ele quer realizar na vida de cada um de nós. Então Paulo vai declarar isso, não são dois, é um. Há uma unidade no Espírito Santo, há uma unidade na Trindade. A Bíblia vai mostrar, irmãos, na semana passada falei sobre isso, que o Espírito se relaciona com o Filho. Algumas vezes o Espírito Santo é chamado do Espírito de Jesus. O Espírito se relaciona com o Pai, ele é chamado de Espírito do Senhor. E, irmãos, quando Jesus está sendo batizado lá nas águas do Rio Jordão, para cumprir a lei, não que ele tivesse pecados, mas para cumprir a lei, a Bíblia diz, meus irmãos, ali é uma forma clara, é uma forma visível da unidade da Trindade. A Bíblia diz que ele está sendo batizado, o Espírito desce em forma corpórea de pomba. Quando desce sobre Jesus, irmãos, ouve-se uma voz do céu, que foi o Pai, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem a minha alma tem se comprazido ou se compraz. Então estava ali o Filho sendo batizado, o Espírito descendo sobre ele, e o Pai emitindo, verbalizando a voz, falando a respeito do Filho. Nesse exemplo da Trindade, nós vemos um exemplo de unidade entre eles. Já pensou, irmão? Toda e qualquer obra, todo e qualquer trabalho, toda e qualquer mordomia, só é possível realizar com êxito se houver um esforço de cada um de nós pela unidade. É por isso que esses sermões doutrinários, e lá na frente nós vamos falar sobre a vida em comunidade pelo Espírito, mas isso é um assunto para outro momento. Nós vamos ver, meus irmãos, que o Espírito Santo, ele trabalha aonde existe um esforço para a unidade. Você já pensou se eu chegasse aqui, domingo à noite, culto de ceia, e eu perguntasse assim: meus irmãos, qual é a cor do fardamento que os irmãos acham que a gente deve fazer para o evento tal? Irmão, ia ter umas 30 opiniões. Não é isso, irmão Flávio? Ia ter uma arruma de opinião. Um ia dizer que, pastor, é melhor preto, porque o branco suja demais. Pastor, o preto é uma cor assim, não muito legal. Pastor, eu acho que é melhor o vermelho, que é a cor do sangue. E assim vai, irmão. É por isso que tem coisas que às vezes, irmãos, o líder, ele tem que decidir. Ele não tem que pedir a opinião, ele pode ouvir 2 ou 3 conselheiros, alguma coisa assim, porque senão nunca existe unidade. E a unidade é muito mais do que isso, irmão. A unidade que o Espírito nos ensina e que Paulo está falando, não é uma unidade que vai engessar você. Não é a unidade, irmãos, que vai te colocar um uniforme, vai te deixar engessado, você vai perder a sua personalidade, suas características. Não. Essa unidade é pelo vínculo da paz. É nesse vínculo que nós trabalhamos a ideia de unidade. Então, meus irmãos, é um só Espírito. E aí, pastor? Mas existe uma diferença de papéis na nova aliança e na antiga aliança. Na antiga aliança, podemos dizer que havia uma limitação, como nós vamos ver, bem pormenorizado, com a ação do Espírito Santo. Havia uma limitação.
Espírito Santo, hoje nós vamos falar sobre o papel criador do Espírito Santo e o papel capacitador. Mais à frente nós vamos falar sobre outros assuntos. Mas no Novo Testamento, pastor, no Novo Testamento, meus irmãos, nós vamos perceber que na nova aliança, o papel do Espírito Santo ele é mais íntimo e pessoal. É por isso que o apóstolo vai dizer que nós podemos chamá-lo de Abba Pai, papaizinho. Por quê? Porque aquilo que não podia ser feito na antiga aliança, agora Paulo está dizendo que nós temos a oportunidade, porque o papel do Espírito na nova aliança, ele é mais íntimo, ele é mais pessoal. É por isso que quando a gente chega na igreja e quando a gente sai, a gente diz assim: oh, glória a Jesus, eu senti a presença do Espírito Santo. Quem já saiu da igreja assim? Por quê, irmão? É um papel de intimidade, é um papel particular, é um papel, irmãos, de pessoal do Espírito Santo. Ele faz questão de trabalhar assim, porque é um papel na nova aliança. E às vezes, irmão, a gente olha para a antiga aliança e olha para a nova, não percebe essa diferença. Mas, irmão, na antiga aliança, sabe quem é que recebia o Espírito Santo? Pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas. E a gente vai aprender isso hoje. Então, o primeiro papel do Espírito Santo na antiga aliança, irmão, é o papel criador. Abra sua Bíblia em Gênesis 1 e 2, onde nós vamos perceber o envolvimento do Espírito Santo na obra da criação. Vamos ler junto? Vamos lá? 1, 2, 3. Olha aí, irmão, o Espírito de Deus envolvido na obra da criação. Na teologia, a gente vai descrever isso, irmãos, e alguns estudiosos vão descrever isso, dizendo que o Espírito Santo foi encarregado de supervisionar toda a criação da matéria, os astros, as criaturas, os animais, a criação mineral, a criação vegetal. Quando fala que ele pairava sobre a face das águas, a ideia aí é de alguém que está supervisionando para manter o controle. Mas, pastor, iria sair alguma coisa do controle? Não, porque o próprio Deus, que é o Espírito Santo, estava controlando, supervisionando toda esta obra. E é interessante, queridos irmãos, que quando nós vemos isso, nós vamos entender o que Isaías vai dizer lá no capítulo 40, verso 2 e 14, e lá em Jó 33 e 4, Isaías 40, 12 a 14, e Jó 33 e 4, que vai nos mostrar esse papel criador do Espírito Santo. É por isso que o Espírito Santo, eu disse semana passada, ele não é só uma força. Às vezes tem alguém que diz assim: irmão, eu senti um arrepio aqui, é o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo não é só um arrepio. Espírito Santo, meus irmãos, ele é Deus, e ele estava envolvido na obra da criação, ele trabalhou ativamente na obra da criação. Isaías capítulo 40, verso de número 12 a 14, vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3... os limites dos céus. Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo, e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria?
Olha aí Isaías falando do Espírito do Senhor na obra da criação. Oh, irmão, quando eu estava escrevendo esse sermão, eu me alegrei, glorifiquei a Deus, e até precisei parar um momento de escrever, e comecei a orar e glorificar o nome do Senhor. Sabe por quê, irmão? Quem eu me relaciono, quem você, quem nós nos relacionamos, não é qualquer pessoa, é o Espírito Santo Criador. Talvez você possa até se entristecer com os homens da terra. Outro dia, meus irmãos, não foi aqui, foi em outro lugar, eu fui pregar numa igreja e o irmão ficou um pouco triste comigo, porque no final ele queria que eu fosse jantar com ele em algum local, eu não podia, porque eu já tinha um compromisso depois dali. E depois um irmão chegou para mim e disse: rapaz, fulano ficou tão triste com o senhor, porque o senhor não foi com ele e tal. E eu me lembrando disso, hoje escrevendo o sermão, eu disse: meus irmãos, às vezes nós nos entristecemos, porque somos homens, somos falhos, com tantas coisas na terra. Se você for pedir uma audiência com os homens maiores dessa cidade, o prefeito, o governador, um juiz, irmão, talvez você nem consiga, a não ser que conheça alguém lá de dentro para levar você e você ter acesso. Mas a pessoa mais importante dessa terra e de toda a estratosfera, se é assim que eu posso dizer, é o Espírito Santo, e a Bíblia diz que Ele mora dentro de você. Essas línguas que você fala, você que é batizado no Espírito Santo, é da pessoa mais importante nessa terra. Essa alegria que você sente é de alguém que tem o grau maior de importância nessa terra. Então nessa noite alegre a sua vida, alegre a sua alma, porque o Espírito de Deus, Ele criou você. É isso que Moisés está dizendo aqui em Gênesis. Se ele esteve envolvido na obra da criação, sabe quem foi que te criou? Foi o teu dono, o Espírito de Deus, que mora dentro de você e que vai alegrar a sua alma nesta noite. Jó 33, versículo de número 4. Olha o que Eliú, um dos amigos de Jó, atestou com muita verdade. Vamos ler juntos, vamos lá, 1, 2, 3. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Nós vamos repetir esse versículo, tá bom? Bem forte, 1, 2, 3. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O Espírito de Deus te fez. Tem uma outra tradução que vai dizer: o Espírito do Senhor me criou. Ele colocou o verbo criar no passado. Ele colocou o verbo fazer, me fez no passado. Mas quando ele vai falar, meus irmãos, sobre o sopro do Todo-Poderoso, está no presente. O sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Dando a ideia de quê, pastor? Dando a ideia de continuidade. Ou seja, esse sopro não foi só na hora da criação. Esse sopro está hoje sobre nós, meus irmãos. Está sobre as nossas vidas. Sabe por que você acordou e enquanto muitas pessoas faleceram durante essa noite no mundo todo? É porque o sopro do Todo-Poderoso te deu a vida. Sabe por que o teu cônjuge acordou? É o sopro do Todo-Poderoso. Sabe por que cada criança está aqui nessa noite? Cada jovem, cada senhora, cada obreiro? É porque o sopro do Todo-Poderoso dá vida a cada um de nós. O sopro do Todo-Poderoso, meus irmãos, ele dá vida a cada um de nós. E você talvez chegou aqui nessa noite tão desanimado, tão triste,
por alguma situação, por algum problema, e Deus está dizendo: se alegre, porque eu sou o Deus da criação. Eu trouxe do nada a existência e supervisionei toda a criação, da matéria aos minerais, aos vegetais, aos animais, a obra da vida. Eu posso te dar vida espiritual. Eu sou o sopro, a ruach do Todo-Poderoso. Quem pode dizer glória a Jesus aqui nesta noite? Se alegre, meu irmão. Levanta a cabeça. Vou dizer como no exército, né? Peito para fora, barriga para dentro, levanta a cabeça, irmão. Levanta essa sua cabeça, porque ainda tem mais de Deus para você vivenciar. A Bíblia vai falar que esse Espírito que habita dentro de nós, irmão, olha que honra, ele é o penhor. Está lá em Efésios 5. Que penhor é esse? É o penhor da nossa salvação. O penhor, irmão, ele na antiguidade, quando alguém queria fazer alguma coisa, um negócio, alguma coisa, normalmente penhorava alguma coisa, inclusive a sua palavra. Quando José está lá no Egito, e ele recebe o nome Zafanate Paneia, em aramaico, esse termo, ele quer dizer, um dos significados dele é Salvador do mundo. Tudo que José falava e dava a palavra dele, quando ele ia penhorar, ele pegava o anel e... aquele anel com tinteiro era a assinatura de José, era o penhor. O penhor, em alguns momentos, na época antiga do Novo Testamento, ele vai falar, irmãos, de uma entrada. Por exemplo, quando a gente quer comprar um carro, ou algo de um valor maior, normalmente, irmãos, o vendedor pergunta assim: sim, seu Caio, vou dizer assim, o senhor quer comprar esse carro? Quero. Quanto é que o senhor tem de entrada? Porque a entrada, ela simboliza o quê? É um penhor, de que é uma garantia de que você está assumindo um compromisso e vai cumprir com todo o compromisso. Isso é o penhor. E lá em Efésios capítulo 5, oh meus irmãos, eu glorifico muito a Deus por essa mensagem, por essa passagem. Sabe por quê? Ele vai falar que o Espírito Santo, ele é o penhor, a garantia da nossa salvação. Meus irmãos, é uma alegria. Eu não me recordo a passagem agora, mas já eu lembro. O HD falhou agora, mas já eu lembro, para a gente poder falar sobre isso. Mas vai falar que é o penhor, é a garantia da nossa salvação. Quando você aceitou a Jesus, o Senhor disse assim: eu vou dar uma entrada na salvação. Eu vou dar uma entrada da salvação. Eu vou dar uma garantia de que tudo que eu estou falando é verdade. E que um dia eu vou buscar esse povo para eles morarem no céu junto com o Pai. E sabe qual é essa garantia, irmão? É que o Espírito de Deus habita dentro de você. Levante as suas mãos comigo aqui nesta noite. Levante. Por mais triste que você esteja, o Espírito de Deus ainda está aí dentro. Por mais triste que você pareça, ainda existe uma garantia de Deus dentro da sua vida. Então nesta noite, levante a sua mão, abra os seus lábios e glorifique a Deus, porque quem te chamou para esta obra foi o Espírito Santo da verdade. Quem pode dar um brado de glórias ao Senhor nesta noite? Adore ao Senhor, glorifique ao Senhor. Há uma garantia da salvação dentro de você. Há uma garantia do Espírito de Deus aí dentro. Há uma alegria do céu através do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. É o penhor e a garantia daquele que participou da obra da criação. Quem pode adorar e glorificar a Deus? Glória a Jesus.
O segundo papel do Espírito Santo, correndo aqui, irmãos, é um papel capacitador. E quando eu falo de capacitação do Espírito Santo, eu estou falando que no Antigo Testamento o Espírito Santo habilitava, equipava pessoas para a realização de tarefas especiais que exigiam habilidades além do normal. Quando eu falo que o Espírito Santo ele se limitava a isso, ele se limitava a essa obra de capacitação. Terminada a tarefa, ele se retirava. Muitas das vezes, irmãos, não tinha nada a ver com... Não é que não tinha nada a ver, ele não tinha uma sintonia apenas com o caráter, não. Era uma capacitação, uma habilitação para realizar uma tarefa que exigia habilidades além do normal. É por isso que a expressão, o Espírito do Senhor veio sobre ele. O Espírito do Senhor veio sobre, está sobre. O Espírito Santo desceu sobre. É interessante, meus irmãos, que o Dr. John MacArthur, ele tem um texto onde ele vai falar que em pelo menos 4 categorias de pessoas, o Espírito Santo vinha, ou elas experimentavam essa capacitação de Deus. Em primeiro lugar, os juízes. Na época dos juízes, meus irmãos, que foi uma época de muitos declínios espirituais, que foi uma época, irmãos, onde os vizinhos, eles oprimiam a nação. Repetidas vezes, na época dos juízes, Deus levantava um juiz e vem a expressão, o Espírito do Senhor veio sobre. Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 3, versículo 9. Juízes capítulo 3, versículo de número 9. Olha o que aqui diz a palavra. Mas quando clamaram ao Senhor, Ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. O Espírito veio sobre Otoniel. Se lembra que lá em Juízes capítulo 6, versículo 34, olha o que a Bíblia diz. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou os abiesritas para segui-lo. Olha aí, em Gideão já é mais claro. O Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. Então, os juízes, eles tinham, meus irmãos, nessa época, o privilégio dessa capacitação, que era limitado. Na nova aliança, todo mundo recebe o Espírito Santo, mas na antiga aliança, os juízes eram uma das categorias de pessoas que recebiam o Espírito Santo. Vamos ver o caso de Jefté, 11 e 29 de Juízes. Olha o que diz a palavra. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade e daí avançou contra os amonitas. Tem o caso de Jefté, recebe, o Espírito do Senhor se apossa dele. E Sansão, Juízes 14, 6. Gideão era 6,34, Juízes 14 e 6. Olha o que diz a palavra de Deus. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou um leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai,
nem a mãe o que fizera. O Espírito do Senhor se apossou de Sansão. A gente vai ver isso no livro dos Juízes. O povo declina, Deus levanta um juiz, o Espírito vem sobre ele, o povo vem, daqui a pouco o povo declina de novo, e Deus sempre precisa levantar, isso até Samuel, que é considerado o último juiz. Samuel, o profeta e juiz, é considerado o último juiz. Queridos irmãos, essa é a primeira categoria de pessoa que recebeu o Espírito Santo no Antigo Testamento. E a gente vai ver que essa categoria é limitada. Quem mais, pastor? Os artesãos. Nós vamos ver isso, meus irmãos, em Bezalel ou Bezaliel, que é o exemplo mais conhecido. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 31, versículo 1 ao 5. Diz assim a palavra: disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeiras e executar todo tipo de obra artesanal. Espírito de Deus veio sobre Bezalel. O Espírito de Deus, irmão, veio também sobre seus associados, a Oliabe. E é interessante que tudo que Bezalel ou Bezaliel construiu, sobre a sua supervisão, tem a ver com adoração. E por isso que ele precisava do auxílio do Espírito Santo, porque ele tinha que fazer conforme o Senhor havia prescrevido. Olhe para cá e preste atenção nisso, que isso é muito sério. Quando foi para construir essas coisas, ou esses materiais, como um artesão, como obra da mão de Deus, como obra das suas mãos, ele precisou do auxílio do Espírito Santo, porque ele tinha que fazer conforme Deus havia prescrevido. Irmão, a gente aprende muito aqui. Isso aqui não está no sermão, mas foi dado por Deus agora. Tem gente, irmão, que quer adorar de qualquer jeito. Tem gente, irmãos, que quer fazer de qualquer jeito. Ah, não tem problema nenhum, o importante é fazer. Não, principalmente quando se fala em adoração, precisamos fazer do jeito que Deus estabeleceu e ensinou. Irmão, se a igreja brasileira começar a fazer do seu jeito, sabe o que vai acontecer com a igreja brasileira? Vai acontecer o que aconteceu na Europa, que viveu um grande avivamento, um crescimento numérico muito grande. E depois desse crescimento numérico, meus irmãos, veio a profanação. E depois da profanação, veio, meus irmãos, o esfriamento e a apostasia. Tem igreja, meus irmãos, que está vivendo isso, está vivenciando essas coisas, infelizmente, não faz do jeito que Deus prescreveu. Quer trabalhar na obra de Deus? Quer fazer alguma coisa para Deus? Faça do jeito que Deus prescreve na sua palavra. Nós não precisamos inventar nada, irmão. E todas as vezes que a gente inventa, a gente cria um problema. É bom a gente ter a criatividade, é bom você de repente se contextualizar, mas o senso de discernimento tem que estar muito aguçado, porque senão você vai perder essa carreira, esse lado profético da igreja, que quando você quer se contextualizar, na ânsia de se contextualizar, você acaba perdendo o fogo do Espírito de dentro da sua vida. E Deus está nos dizendo: ei, o Espírito Santo vinha sobre os artesãos,
Deus, e veio sobre Bezaliel, Aholiabe e todos os associados sobre a sua supervisão. Ele tinha que fazer algo relacionado à adoração, mas esse algo tinha que ser do jeito que Deus havia prescrevido. É por isso que a igreja, irmão, culto de doutrina, a gente não deixa de pregar as mesmas coisas. É a mesma mensagem. Às vezes você escuta a mesma mensagem em contexto diferente ou de um jeito diferente, porque cada preletor ou pastor, ele ensina de um jeito e de uma forma. Terceiro grupo de pessoas que vinha o Espírito Santo, os líderes nacionais. O Espírito de Deus, meus irmãos, capacitava a liderança nacional. Você lembra de Davi? Eu não vou nem repetir a história, porque eu já falei várias vezes nos últimos dias. Davi vai receber o Espírito Santo, irmão, a unção de Deus, para capacitá-lo para a liderança nacional. Os reis, os líderes nacionais, eles recebiam o Espírito Santo sobre a sua vida. No capítulo 16 de 1 Samuel, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo veio sobre Davi, quando ele recebe a unção de Samuel, mas vai falar também no versículo seguinte, que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Quando Davi peca, ele era ungido, mas ele pecou, ele matou Urias, ele adulterou. Mas quando ele peca, abra sua Bíblia lá no Salmo de número 51, já vou terminar. Davi, ele vai orar, irmãos, e vai dizer algo interessante. Olha que coisa linda Davi vai dizer. 51, 10 ao 12. Ele já conhecia o caso de Saul, o caso de Sansão. O Espírito de Deus havia se retirado deles, e Davi sabia dessa experiência, e como é doloroso, irmão, o homem viver sem o Espírito Santo de Deus. A coisa mais dolorosa que existe nessa terra é o Espírito de Deus se retirar da vida de uma pessoa. E aqui, olha o que Davi vai orar a Deus e vai dizer, 51, 10 ao 12. Vamos ler junto? 10 ao 12, 1, 2, 3. Da sua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Versículo 11: não tires de mim o teu Santo Espírito, ou teu Espírito Santo. Ele não falou sobre reinado, sobre coroa. Ele não falou sobre recursos, sobre dinheiro. Ele não falou sobre o título dele, que era rei. Ele disse assim, irmão Edivaldo, meus amigos obreiros: Senhor, não tires de mim o teu Espírito Santo. Essa oração de Davi é urgente para esses dias. O pecado, irmão, é que causa separação entre nós e Deus. O problema não é pecar, porque a Bíblia vai nos informar, meus queridos, que Deus perdoa os pecados de cada um de nós. Só existe um pecado que não tem perdão e tem a ver com o Espírito Santo. Qual é, irmão? É a blasfêmia contra o Espírito Santo, atribuir a Satanás aquilo que é obra do Espírito Santo.
Tenha muito cuidado e muito temor com o Espírito Santo, irmão, porque as coisas do Espírito Santo são finas, as coisas do Espírito Santo são coisas gloriosas. Eu vejo muita gente brincando com o Espírito Santo, é piada com o Espírito Santo, é piada com as línguas estranhas, e só existe ibope, porque quem tem gente para dar ibope para isso, meus queridos, mas o Espírito Santo é coisa séria. O Espírito Santo, ele é Deus e ele habita na vida de cada um de nós. Davi, ele vai orar e vai dizer: não retires de mim o teu Espírito Santo. A maior riqueza que eu e você temos nessa terra não são as coisas materiais, não é a estima que as pessoas têm com cada um de não, irmão. A maior riqueza de um homem nessa terra chama-se a presença do Espírito Santo de Deus. E agora eu quero ser profeta nessa noite para você. Se você valorizar isso na sua vida, não tem nada que impeça Deus cumprir o que Ele quer realizar na sua vida e na sua história. Se você colocar o Espírito de Deus em primeiro lugar, ame a Deus em primeiro lugar, ame o Espírito Santo em primeiro lugar, esteja debaixo, submisso às autoridades que Deus constituiu, meu querido, se prepare, porque a obra do Espírito Santo, ela vai se cumprir, vai se realizar sobre a sua vida. Último lugar, o Espírito Santo vinha sobre os profetas. Os profetas, irmãos, eram aqueles que eram capacitados pelo Espírito, principalmente para transmitir a palavra do Senhor. Era aquele que proclamava, muitas das vezes ele usava a expressão assim diz o Senhor. O profeta, o Dr. Meyer Pilmer, ele é o escritor de um clássico conhecidíssimo no meio pentecostal, que é o livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Ele vai dizer que o profeta era o porta-voz de Deus, que com o auxílio do Espírito Santo, ele tinha percepções acima do normal. O profeta, irmão, é aquele que proclama o que Deus quer falar. E essa proclamação, esse profeta do Antigo Testamento, ele não pode ser confundido com um dom de profecia que Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 12, não. O profeta, meus irmãos, era algo de muito maior importância, não que os dons não sejam, mas o que o profeta falava equiparava-se à palavra do Senhor. Tanto é que hoje no cânon sagrado nós temos os profetas maiores e os profetas menores, que eram os profetas que proclamavam a palavra. Irmãos, ele proclamava aquilo que ninguém estava vendo. Então havia uma limitação de capacitação. E às vezes a gente vê o Espírito Santo, meus irmãos, ausente ou inativo no Antigo Testamento. Mas não, essa percepção é errônea, pois vemos o Espírito Santo num trabalho muito dinâmico. E eu concluo a palavra de Deus dizendo essa noite o seguinte: no Antigo Testamento era limitado, era só esses que recebiam. Mas hoje, meus irmãos, todo crente salvo na pessoa de Jesus, ele tem o Espírito Santo dentro da sua vida. O Espírito de Deus está sobre cada um de nós. Ele mora dentro de você. Você pode estar triste, mas Ele está aí. Você pode estar doente, mas Ele está aí. Você pode estar passando uma dificuldade, mas Ele mora aí dentro. Você pode estar passando qualquer coisa, mas o Espírito Santo não se ausenta. Se você dobrar os seus joelhos e orar: Espírito Santo, vem sobre a minha vida,
fala comigo, você vai sentir aquele fogo arder dentro de você. Você vai sentir algo maravilhoso do Espírito Santo. E isso é uma obra que só o Espírito de Deus faz sobre a vida de cada um de nós. Eu queria que você glorificasse a este Deus. Eu vou convidar aqui o Plenitude. Nós vamos encerrar louvando a Deus esta noite. Aleluia, Ele está aqui nessa noite, irmão. Eu estou sentindo a presença dEle aqui. Espírito de Deus está aqui neste lugar. Eu estou sentindo a presença dEle aqui hoje. E você vai sair alegre, feliz, cheio da graça e do poder do Espírito Santo. Fiquemos de pé nessa noite. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos essa noite. Feche os seus olhos. Pai, eu acabei de pregar a Tua palavra nesta noite. E eu quero te pedir, Espírito Santo, vem sobre nós aqui neste lugar. Vem sobre a Tua igreja aqui neste lugar. Coloque uma das mãos sobre o coração nesta noite. Espírito do Senhor, meus irmãos, quando eu estava ministrando nessa noite, eu vi Ele soprar sobre esta casa. Mas esse sopro era um sopro diferente. Era um sopro suave. E eu ouvi uma voz que dizia: estou eu acalmando. Há alguém aqui nessa noite que está com o coração turbulento, e Deus está acalmando através do seu Espírito Santo. Alegre a sua alma, glorifique a Deus aqui neste lugar. Ele está aqui hoje, meus irmãos. Ele está aqui hoje. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Vamos adorar a Deus, adore ao Senhor.